Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma de nossas reuniões de estágio, em que damos continuidade ao plano de trabalho com o nosso segundo grupo de atividades. Só para nos contextualizarmos, quando vocês acessam o AVA, lá na disciplina de estágio supervisionado, em manipulação alopática e homeopática, de que forma essas nossas reuniões como plano de trabalho e esse grupo de atividades vai estar postado. A nossa reunião da semana passada, que foi dia 9 de novembro, ela está aqui, a sua gravação no encontro 3, tá ok? Olha lá, reunião ao vivo, plano de trabalho, o grupo de atividades 1. As atividades aqui descritas como devem ser realizadas, o prazo de entrega é dia 23 de novembro, ou seja, segunda-feira da semana que vem. A nossa reunião de hoje, acontecendo agora ao vivo, a gravação dessa reunião referente ao segundo grupo de atividades, assim que finalizar a reunião e fizer o download da gravação, ela vai estar aqui no encontro 4, tá ok? Esse segundo grupo de atividades que nós vamos comentar hoje, o prazo de entrega é dia 30 de novembro. A última reunião referente a esse plano de trabalhos com o terceiro grupo de atividades, que vai acontecer no dia 23 de novembro, segunda-feira que vem, eu vou postar a gravação aqui no 5, vai estar postada aqui no encontro 5, e o prazo para entrega desse terceiro grupo de atividades é dia 7 de dezembro, tá ok? Então é o seguinte, a reunião do dia 9 está postada no encontro 3, data de entrega dessas atividades referentes ao primeiro grupo, dia 23 de novembro. Reunião de hoje, dia 16, vai estar postado no encontro 4, prazo de entrega desse segundo grupo de atividades, dia 30 de novembro. A terceiro e último grupo de atividades referentes a esse plano de trabalho vai ser na segunda-feira que vem, dia 23 de novembro, com a data de entrega dessas atividades no dia 7 de dezembro, ok? Bom, semana passada a nossa atividade abordou a respeito da dispensação de medicamentos homeopáticos. Hoje nós vamos falar sobre a preparação de medicamentos. Na farmácia com manipulação, e baseado no que a gente tem trabalhado, né, na farmácia escola, a gente tem basicamente dois tipos de medicamentos manipulados. Nós podemos manipular uma prescrição magistral ou uma oficinal. As prescrições magistrais são aquelas prescrições individualizadas para atender às necessidades de um paciente em específico. Então, nessas formulações, o rótulo ele é direcionado para um paciente em específico, com dosagem, posologia, a combinação dos ativos ali presentes naquela formulação, até mesmo a composição referente aos recipientes, veículos, se aquele paciente apresenta alguma hipersensibilidade ou alguma intolerância a determinado componente. Aí é que entra a importância da farmácia magistral como a possibilidade de manipulação e preparação de um medicamento em específico para tratar a enfermidade ou as condições do paciente e as necessidades do prescritor, porque a indústria disponibiliza apresentações comerciais ou especialidades farmacêuticas disponibilizadas em grandes lotes para atender uma grande parcela da população. Então ali eu tenho as dosagens usualmente terapêuticas que são utilizadas numa grande parcela da população, mas se eu necessito de adaptações individualizadas, eu preciso, por vezes, lançar mão de uma formulação magistral. Da importância da farmácia magistral na chamada revolução farmacogenômica, em que nós temos alterações genéticas que se manifestam em receptores sobre os quais princípios ativos possam atuar e que isso pode gerar a necessidade de adaptações em relação à posologia, dosagem
ou por vezes quando eu necessito de uma maior praticidade em relação à combinação de diferentes princípios ativos que a indústria, né, não disponibiliza em suas apresentações comerciais ou especialidades farmacêuticas. A farmácia magistral, né, a farmácia de manipulação, ela também pode disponibilizar formulações oficinais, mas aí nesse caso serão aquelas cuja formulação está descrita em algum compêndio oficial, do tipo formulário médico farmacêutico, do tipo formulário terapêutico nacional, ou uma formulação descrita em alguma farmacopeia, uma formulação farmacopeica, tá ok? Bom, baseado nisso, vêm as indagações referentes às atividades da nossa reunião do plano de trabalho de hoje. Considerando que você é o manipulador dos medicamentos em uma farmácia com manipulação, busque soluções para os pontos apresentados a seguir. Letra A. Como você garantirá a asepsia da bancada, mãos e dos utensílios antes de proceder à manipulação ou preparação de uma formulação, seja ela magistral ou oficinal? De acordo com as boas práticas de manipulação, qual a forma adequada de se separar e pesar as matérias-primas necessárias para atender aquela prescrição em específico, ou se eu vou manipular uma formulação farmacopeica do tipo oficinal, e bases galênicas? Letra C. Como registrar as informações que permitirão a rastreabilidade dos medicamentos manipulados? Toda prescrição ou toda formulação a ser dispensada numa farmácia com manipulação é gerada uma ordem de manipulação, né, para aquela formulação, para a manipulação daquele medicamento, e isso vai garantir, né, a rastreabilidade caso haja necessidade de se verificar todos os dados referentes a paciente, dosagem, posologia, e essas informações vocês vão descrever de uma forma mais detalhada, mais direcionada para essa área da ordem de manipulação, tá ok? Essas indagações das alternativas A, B, C e D, é muito importante que vocês utilizem como suporte o regulamento técnico das boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias, que nada mais é do que uma resolução, né, do órgão sanitário competente, que é a Anvisa, que é a RDC número 67, consolidada pela RDC número 87 de 2008, que inclusive está aqui no Encontro Sim, tá? Eu fiz a postagem do PDF aqui para vocês. Abram essa RDC, ela é de extrema importância e ela é utilizada, né, como o roteiro de inspeção sanitária para as farmácias com manipulação, porque essa RDC, como eu havia dito, ela está relacionada ao regulamento técnico das boas práticas de manipulação, de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias. E essas preparações de magistrais e oficinais, né, de uso humano em farmácias, inclui tanto os medicamentos ou as formulações alopáticas, quanto os medicamentos, as formulações homeopáticas. Tanto é que o nosso estágio é o estágio supervisionado em manipulação alopática e homeopática. Então, a RDC está aqui para que vocês possam ter como suporte, referência e embasamento para responder essas três primeiras alternativas, tá? Na letra D, suponha que você, como um farmacêutico magistral, tenha recebido essa prescrição, solicitando a manipulação da seguinte fórmula. Farmacêuticos, você precisará de minoxidil a 5% peso-volume, metilparabeno 0,1% peso-volume, álcool 15 ml de álcool e água destilada em quantidade suficiente para 75 ml. A concentração do minoxidil em porcentagem peso-volume significa que vou ter 5 gramas de minoxidil em cada 100 ml da formulação. Metilparabeno 0,1 gramas
desse insumo farmacêutico, desse adjuvante, 0,1 gramas em 100 ml da formulação, né? Álcool exatamente medido em vidraria volumétrica 15 ml e água em quantidade suficiente para 75 ml. Eu não vou adicionar 75 ml de água, é quantidade suficiente para 75 ml, né? Então eu tenho que subtrair dos outros componentes se eu fosse preparar ali os 75 ml dessa formulação. Bom, baseado nisso, vence as seguintes indagações. Letra A. Qual a quantidade de insumo farmacêutico ativo você deve utilizar para se preparar 300 ml dessa solução farmacêutica? Então, dentre esses componentes, de acordo com seu conhecimento em farmacotécnica, qual seria o princípio ativo? Porque as formulações podem possuir, não, na verdade elas possuem, né? Os fármacos, os princípios ativos, as bases medicamentosas e os adjuvantes farmacêuticos farmacotécnicos, que podem ser veículos, recipientes, né? E por vezes ainda, auxiliando a base medicamentosa na sua ação terapêutica, ou como um fármaco auxiliar na ação terapêutica, a gente tem os adjuvantes farmacológicos ou terapêuticos. Não é comum. O que não pode faltar é os adjuvantes farmacotécnicos ou farmacêuticos e os princípios ativos, as bases medicamentosas, né, ou os fármacos. Bom, o que acontece? Eu quero saber, então, a quantidade de insumo farmacêutico ativo que eu vou precisar, caso fosse necessário preparar 300 ml dessa formulação. Com a porcentagem, e aí eu faço os cálculos, essa porcentagem como referência, eu consigo determinar qual a quantidade de princípio ativo eu vou utilizar para manipular qualquer quantidade de medicamento, desde que eu tenha a concentração em que ele vai estar presente. E aqui foi fornecido, né? Número 2, da letra E. Não, da letra D mesmo, né? Número 2 da letra D. Qual a quantidade de veículo eu vou necessitar de utilizar para se preparar 300 ml dessa farmacêutica? Então, a mesma quantidade que eu utilizaria para produzir lá os 300 ml que foi pedido na alternativa D, número 1, né? Bom, aqui eu também tenho a quantidade de veículo que eu vou utilizar para o preparo de uma determinada quantidade da formulação, né? Mas, se eu for preparar 300 ml dessa formulação, eu iria precisar de quanto, né? Do meu veículo. Aqui é QSP para 75 ml. Então, se eu fosse produzir 300 ml, quanto desse QSP teórico? Eu digo teórico porque, na verdade, na prática, você não faz a medição do volume de veículo que você vai utilizar para atender a prescrição. Você vai adicionar todos os componentes e vai completar em quantidade suficiente para aferir o menisco referente àquele volume, né? E homogeneizar para dispensar a formulação. Você não faz esse cálculo, por isso que ele aqui é apenas o quê? Teórico. E na alternativa D, número 3, faço o estudo farmacotécnico dos componentes da formulação. Que eu havia dito, né, o estudo farmacotécnico envolve dizer, dentre os insumos farmacêuticos, quais são princípios ativos, base medicamentosa ou fármacos, né? Quais são os adjuvantes farmacotécnicos ou farmacêuticos e qual a função desempenhada por aquele adjuvante naquela formulação? Ele é veículo, é agente solubilizante, ele é antioxidante, ele é um conservante, ele é um emulsificante, é um espessante, e assim sucessivamente, né? E às vezes podem estar presentes também fármacos auxiliares, que auxiliam, né, a base medicamentosa ou o princípio ativo em sua atividade terapêutica, que são os adjuvantes terapêuticos ou farmacológicos, que não é o caso dessa formulação nossa aqui em questão, ok? Essas, então, pessoal, são as questões relacionadas ao segundo grupo de atividades do nosso plano de trabalho.
elas devem ser entregues na mesma logística das atividades do grupo 1, ou seja, vocês vão fazer um envio para o meu e-mail. E o prazo para envio desse segundo grupo de atividades é dia 30 de novembro. Ok? Pessoal, essas datas a gente fala e pode ser que não fique muito claro, então deixa eu deixar registrado aqui, tá? O grupo de atividades 1. A reunião ao vivo foi semana passada, 9 de novembro de 2020, tá? A postagem da gravação está no encontro 3. E o prazo para envio da atividade, dia 23 de novembro de 2020. Isso, porque eu acho que gera dúvidas do que eu só ficar falando, né? Então, esse grupo de atividades 1 foi o da semana passada, né? Hoje, nós estamos no grupo de atividades 2. Nossa reunião ao vivo está acontecendo agora, dia 16 de novembro, né? A postagem da gravação vai estar no encontro 4. Assim que eu finalizar aqui, eu tenho que fazer o download para postar lá. E o prazo para o envio dessas atividades de hoje, que eu acabei de explicar, é dia 30 de novembro, tá? Grupo de atividades 3, que eu ainda não passei, a reunião ao vivo vai ser segunda-feira que vem, às 18 horas, dia 23. A postagem da gravação, assim que ela for finalizada na segunda-feira que vem, vai estar no encontro 5. E o prazo para o envio dessas atividades, dia 7 de dezembro. Isso. Agora ficou entendido, né? Todos esses grupos de atividade, não há necessidade de entrega presencial e física, né, dessas atividades, é só fazer o envio para o meu e-mail, tá? Não há necessidade de copiar as questões, basta apenas enviar as respostas digitadas num documento do Word. Só o da semana passada, que além do documento do Word, pedia a confecção de um folder, né? Ou de um flyer, mas esse folder, se você fez no Word, também não tem problema nenhum. Mas aí teria que mandar 2 documentos em separado, né? É isso então, pessoal. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, tá? Para otimizar o contato, caso seja de uma maior urgência, para aqueles alunos que são mais ansiosos, né? Além do e-mail, tem aqui o WhatsApp, não há problema algum. Podem entrar em contato por ele, que eu respondo assim que fazer a leitura da mensagem, tá? É isso, pessoal. Fiquem com Deus e até semana que vem, que é o nosso terceiro e último encontro referente a esse plano de atividades com o terceiro grupo de atividades, ok? Obrigado.